Então, 8h05 dá para abrir o YouTube. Eu vou gravar também a reunião, que aí eu tenho ela aqui no computador e nós vamos tê-la aqui guardada nos meus arquivos e teremos também, já estamos ao vivo no YouTube, então nós estaremos com os dois canais em condições de trabalhar depois futuramente, tá? Vamos só aguentar mais 2 minutos aí, para que a gente possa iniciar a live, né? Ô, Robson, Oi? esses 2 quadrinhos que você tem aí é de onde? Egito? É, por aí. Bacana, tia. Agora, uma coisa eu achei interessante, né? O Éder está numa biblioteca particular, né, meu? Vulga sala de comando da Estrela da Morte. Eu imaginei logo, ia ser alguma coisa semelhante, tia. É que para mim aqui eu tenho o fundo verde, né? Porque esse computador aqui é meio das antigas. Se não tiver o fundo verde, não funciona para colocar a tela. Mas atrás desse fundo verde tem uma biblioteca bem atrás de mim aqui. Não é lá essas coisas na minha biblioteca, eu tenho mais coisas lá no escritório, mas... Então, Zen, eu tenho algo perto aí de 2.700 volumes aqui. São 8 estantes. Você está vendo o toque delas. Acredito mesmo, tio. O bichinho tá fazendo doutorado, né? E hoje, interessante, eu recebi uma informação, o professor Luiz Prodomo mandou que uma universidade aí, acho que é a UFRJ, eles conseguiram compilar 2.500 e-books. Eu vou repassar para o grupo depois. E disponibilizou para o mercado mais de 2.500 e-books. Uma loucura que a UFRJ fez. Bom, estou gravando. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Então vamos lá? Em nome do Seagran, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Apenas nesse exato instante, né, para que vocês estejam cientes, já temos agora 16 pessoas assistindo a nós no YouTube. Então eu faço questão aqui de agradecer ao professor Rogério Glaser, que é o profissional que vai conduzir esta live no dia de hoje, aos seus convidados, professor Dr. Robson Quinello, ao professor Master Science Éder Cassetari e ao nosso professor especialista Roberto Rodrigues. Agradeço imensamente a presença de vocês. Tenho certeza que essa live será bastante promissora e tenho certeza que os nossos colegas no YouTube estarão aproveitando bastante o conjunto incrível de informação que vocês estarão disponibilizando. Em nome do Seagran, portanto, eu agradeço a presença de vocês e eu só quero relembrar qual é o tema da live, que é Lean e Six Sigma na indústria 4.0. São 2 temas extremamente importantes para a alavancagem industrial e eu tenho certeza que vocês estarão falando a respeito desse tema. Rapidamente, o que é o Seagran? O Seagran é o Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção.
para aqueles que estão aqui em primeira vez nos assistindo no YouTube. Este na realidade, é um grupo de profissionais da área de gestão de riscos ativos e manutenção, que é o nome que deu origem a esse grupo, no sentido de estarmos trazendo informações do dia a dia. E neste conjunto de profissionais, nós temos profissionais oriundos de todos os meios, da academia, da indústria automobilística, da indústria em geral, para não falar somente do ambiente da indústria automobilística, mas da indústria em geral, e profissionais que estejam ligados principalmente à troca de informações. Hoje vocês têm aqui dois profissionais altamente especialistas, fortemente da academia, ligados à academia, que é o professor Dr. Robson Quinello, e o professor Éder. E o Roberto, que é um profissional da área de Lean, ligado a uma indústria automobilística. Eu vou passar a palavra para o professor Rogério Glaser, apenas com mais um único comentário. A nossa próxima live, então, para aqueles que já estão nos assistindo, que já são 21 agora no YouTube, os que nos assistem agora, a nossa próxima live está prevista para o dia 18 de novembro, onde nós estaremos falando sobre profissionais 4.0, ou seja... Vou passar a palavra para o professor Rogério. Os profissionais da indústria 4.0, que está previsto para 18 de novembro. Eu passo, então, a palavra agora ao Rogério, que fará as boas-vindas, será o coordenador dessa brincadeira. Eu estarei saindo de cena, ficarei de lado aqui, apenas acompanhando o chat, e conforme vai aparecendo alguma coisa, eu disponibilizo para vocês. Rogério, muito obrigado pela condução desse trabalho, que Deus abençoe o trabalho de todos vocês. Bom divertimento, eu estou desativando o meu microfone, para não atrapalhar, ok? Ok. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma etapa, essa semana, em dois temas importantes, Six Sigma e Lean, como disse o professor Zen. É muito gratificante estar aqui compartilhando esse momento com 3 mestres, E o mais importante é que a gente dá oportunidade para os nossos participantes evoluírem, crescerem, trocar conhecimentos com referências no mercado, como disse o Zen. Nós temos aí o Robson, o Éder, o Roberto, profissionais altamente competentes, que adoram esse assunto, conhecem muito esse assunto, e que vai poder transmitir para todos nós mais conhecimento para a gente terminar às 9h05 essa live e saindo assim, poxa, que aprendizado gostoso, como foi bom ouvir esses profissionais, que momento gratificante para a vida profissional ter gratuitamente esse conjunto de informações, tá ok? Eu também estou muito orgulhoso de estar aqui com esses 3 colegas já conhecidos e vou pedir para que cada um se apresente rapidamente. Vou começar com o Roberto. Pode ser, Roberto? Pode ser, claro. Bom, primeiramente, obrigado a todos os envolvidos, É um prazer poder participar desta live em Six Sigma, na indústria 4.0, pelo canal do Ceagram. Um agradecimento especial ao Milton Zen e a você, Rogério, e aos demais colegas envolvidos. Eu faço parte da empresa Cursos GLM, Empresa essa que ministramos treinamentos, palestras desde 2007 e temos aí uma grande experiência com ao longo dos anos, bem como também pela Mercedes-Benz do Brasil. Realizamos vários projetos de redução de custos, de capacitação de fornecedores, aplicando a metodologia Lean Manufacturing, com foco em otimização de custos nos processos produtivos desses fornecedores. E eu tive a oportunidade também, ao longo do início, é um pouco mais recente, a participar de alguns projetos indiretamente e vivenciando as implementações novas que a indústria 4.0 está sendo implementada lá na Mercedes-Benz, em alguns prédios, sejam eles na parte de eixos e de motores e na parte de caminhões, que já está completo. E, consequentemente, mais 1 ou 2 anos,
teremos a planta de ônibus também completa no padrão da indústria 4.0. Então, isso é um aprendizado muito grande que a gente consegue compartilhar, aprender e disseminar junto aos demais envolvidos e aqueles que nos ouvem, né? É um prazer. Muito obrigado. Legal, Roberto, que interessante, né? Você vai falar do Lean, né? E já está trabalhando no cenário 4.0. Então, você já tem claro, né, o que realmente o que é necessário, o que é importante, o que é destaque, né? Quer dizer, são 13 anos de treinamento, fora os anos de empresa, né? Que são mais de 2 décadas, né, Roberto? Muito bom. Obrigado, viu, Roberto? 3 anos, exato. Bom, agora vamos para o Robson. Pode bom, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, dividir hoje com vocês aí um pouquinho de conhecimento e também aprender um pouco mais, né? Eu estou há 34 anos na área de manutenção, Facility Real Estate, uma empresa do setor automobilístico. A partir do ano 2000, eu comecei a ter contato, não só com a certificação do Seis Sigma, mas com os projetos Seis Sigma, né? Então, já tem um tempinho aí de conhecimento e de experiência, né? Aprofundei também no mestrado e no doutorado esses temas, e hoje a gente vai poder dividir com vocês um pouco dessas informações. Né? Bacana, Robson, esse veio, né, unir a academia, né, o conhecimento teórico, a pesquisa, né, no mestrado, no doutorado, com a prática de mais de 30 anos de experiência profissional, né? Isso realmente vai ser um grande suporte para os nossos ouvintes, os nossos participantes aí. Muito obrigado, Robson. Bom, agora para fechar o nosso trio, o mestre Éder, né? Contando também um pouquinho da sua história, Éder. Boa noite, professor Rogério. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. É um prazer enorme fazer parte desse grupo junto com professores. Então, me chamo Éder Cassetari. Eu sou engenheiro mecânico formado grado e engenharia mecânica na área de fabricação pela Unicamp, e estou fazendo doutorado agora na Escola Politécnica da USP, na área de confiabilidade de processo e pesquisa operacional. Eu tenho quase 25 anos de experiência também na indústria, né? Eu trabalhei durante muitos anos em montadora, e especificamente eu tive muito envolvido ao longo desses anos com a parte de Lean. Eu comecei a fazer meus treinamentos de Lean na consultoria QPB do legendário Chain. Eu acho que por volta de 96, 97, eu fiz o curso de Black e o curso de Master Black Belt. E daí, na montadora que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de refazer esses cursos. Então, eu tenho tanto experiência em termos profissionais quanto acadêmicas relacionados com a parte de Lean Six Sigma, e desde 2007, mais ou menos, né, desde o surgimento das ideias da indústria 4.0, eu tenho acompanhado o desenvolvimento aí da indústria 4.0. Bacana, Éder. Bacana. Bom, mas nós temos aí, né, os nossos participantes conseguiram ter uma noção, né, de peso no sentido de conhecimento, de capacidade, de técnica, né, dos nossos professores aqui. E nós temos já algumas questões clássicas, né, já que vão ser abordadas, né, porém, a primeira parte nossa aqui, eu acredito que vale a pena, né? Vários participantes fizeram curso em várias escolas, ou estudaram, né, em alguns livros, ou mesmo alguma outra pesquisa nas respectivas empresas. E a gente realmente precisa aproveitar a presença desses 3 profissionais, e nós vamos investir agora alguns minutos, né, num quadro aí, ó, passando a limpo, né? Quer dizer, passando a limpo os conceitos Lean e Six Sigma, né? Vamos ouvir desses mestres, desses professores, né, pontos fundamentais, né, que a gente precisa estar homogeneizado a informação e alinhado, né, dessas 2 metodologias, né? Aliás, né, o grande desafio do Brasil é agregar cada vez mais metodologia. Eu vou começar convidando o Roberto para fazer uma apresentação
de uma parte que ele conhece muito bem, faz muito bem, que é o Lean, né? Conta para a gente, Roberto, né, o que vale a pena a gente, né, tá atento, né, com relação ao Lean. Por favor. Eu costumo dizer que, em se tratando de Lean, os princípios básicos e os mais comuns e os mais aplicáveis com resultados, os 5 princípios Lean que a gente precisa ficar atento. Se as empresas adotarem essa prática, ela terá sucesso na implementação e ganhos com isso. Ou seja, o primeiro dos 5 princípios são especificar valor aos olhos do cliente, seja ele cliente interno, interprocessos, ou cliente externo. Esse é o primeiro princípio do Lean. O segundo é alinhar toda a sequência das atividades no VSM, que é o Value Stream Mapping, com base no fluxo de valor dessas atividades. Esse seria o segundo princípio Lean. O terceiro princípio Lean seria a adoção do fluxo contínuo de produção, desde o início da cadeia até o final da cadeia, interprocessos. Esse é o terceiro princípio. Adotando isso, você tem um fluxo contínuo e, ao longo da experiência, você vai, consequentemente, otimizando esses processos internos, nesses fluxos, e reduzindo os estoques intermediários, que pode vir a ser um vilão para você. O quarto seria a adoção da produção puxada. Muitas empresas adotam a sequência inicial de produção como produção empurrada, sem saber o que é isso. Por exemplo, a nova demanda de produtos que precisam ser fabricados, ela nasce no início do processo e nem sempre, às vezes, pelo final do processo. Se for adotado o fluxo da produção puxada, automaticamente, ao longo do tempo, se cria experiência e otimizam-se os processos em termos de estoques intermediários. E material em processo é uma coisa, estoque em processo é outra. Então, às vezes, o estoque pode ser vilão em termos de custo, estoque é dinheiro parado. Adotando a produção puxada é muito mais eficiente do que uma produção empurrada. O quarto é a adoção da maneira eficaz e a busca pela perfeição em todos os processos, aplicando toda a metodologia Lean, seja ela o 5S, seja ela o Visual Management, que é o gerenciamento visual, Just in Time, fluxo contínuo, OE, Setup e por aí vai. E o Kaizen, que eu costumo dizer que o Kaizen não é uma ferramenta Lean. Às vezes eu discuto com algumas pessoas no intuito de compartilhar conhecimento. O Kaizen é uma metodologia, é uma receita de bolo. Se você quer reduzir o tempo de setup, você faz um Kaizen de setup, que é um business case. Basicamente são esses 5 princípios. Poxa, que bacana, Roberto. Quer dizer, escutando você, Roberto, a gente percebe assim que outro dia eu ouvi uma expressão errônea, lógico, com certeza, quando o gerente comentou que Lean era tornar a produção mais light. E pelo que você falou, né, Roberto, para você ter a produção Lean, você tem que ter muito domínio, muito conhecimento de todo o fluxo de produção, né? Então, acho que isso aí é fundamental, né, para colocar a filosofia Lean, né? Então, tem que ter domínio, tem que ter conhecimento, tem que realmente aplicar, né? Você falou as metodologias, né, de sustentação, você falou 5S, você falou OE, você falou SMED, né? Todo esse aprendizado, né, vai ser todo utilizado no fluxo Lean, né, Roberto? Isso é muito interessante. Bom, valeu, Roberto, obrigado. Eu vou convidar agora, né, para falar sobre Six Sigma, o Robson, né, Quinello, né, para expor, e depois eu queria que o meu amigo, né, professor Éder, fechasse a consolidação dessas duas metodologias, tá ok? Agora vamos para o Robson. Vamos lá, então uma breve descritiva, uma breve história de Six Sigma em 5 minutos. O Six Sigma ele começa a ser falado na década de 80, ali com a Motorola principalmente, né? Isso fora do Brasil, e depois com a GE, trazendo resultados interessantes. No Brasil, a gente começa a falar de Six Sigma a partir do ano 2000, então é recente, tem 20 anos. E o Six Sigma, na verdade, Rogério, o foco dele é reduzir variabilidade de processos, né? Então, quando a gente tem a entrega de um produto ou um serviço
com muita variação, isso é ruim. É ruim para o cliente, é ruim para o processo, né? Então, a ideia do Six Sigma, buscando essa excelência operacional, é reduzir essa variação. E, para isso, o time que iniciou o Six Sigma desenvolveu uma metodologia bem simples, de 5 etapas, chamada DMAIC, que é a mais conhecida, DMAIC. Então, para cada etapa, a gente tem um arsenal, um kit de ferramentas específicos para aquela etapa, para buscar, no fim, essa redução de variabilidade de processo. No começo, o Six Sigma, assim como boa parte das ferramentas de qualidade, elas eram muito focadas em manufaturas, na indústria. E de décadas para cá, anos para cá, a gente vê isso espalhado em outros segmentos de serviços, por exemplo. Então, ela não fica só focada na indústria, né? Então, o Six Sigma, ele evoluiu, como a gente daqui a pouco vai falar sobre a indústria 4.0, porque ele fez uma fusão, ele juntou boas práticas de outras ferramentas, como no caso do Lean, que tem uma força muito grande de produtividade aí na redução de desperdício, como o Roberto acabou de falar. E mais recentemente, quando a gente fala de metodologias ágeis, que é muito falado na área de tecnologia da informação, o pessoal usa muito isso, o Six Sigma também tem buscado aí algumas referências de entregas de resultados um pouco mais curtos, em pacotes mais curtos. Os projetos Six Sigma, eles costumam demandar alguns meses, não é tão rápido, exige um esforço grande da equipe, mas essa evolução da ferramenta, da metodologia, ela acompanha, principalmente as startups hoje, é muito comum falar sobre metodologias ágeis, o Scrum e tudo mais. Então, o Six Sigma também tem evoluído no sentido de absorver novas tendências. Ele não ficou parado lá na década de 80, na Motorola. Então, ele tem buscado essas interações com outras ferramentas. Então, por isso que se escuta hoje Lean Six Sigma, por exemplo. Então, em parte por causa dessa junção das coisas boas de cada uma delas. Basicamente é isso. Legal, Robson. Você vê que, como você disse, começou nos anos 80, né? E o próprio Six Sigma ele vem evoluindo também, vem contribuindo, né? Variabilidade de processo, como você falou, né? Só para ilustrar, recentemente eu fui ao supermercado e a hora que eu passei no caixa, eu peguei 2 pacotes de biscoito, não preciso falar a marca, mas um biscoito de 500 gramas, né? Olha que interessante, eu peguei, eu senti a diferença na mão. Resolveu pesar. Eu resolvi pesar porque a caixa tinha uma balança disponível lá. Uma pesava 504 gramas e alguma coisa. O outro pacote tinha quase 600 gramas. Então, você vê que era a diferença, né? Como você falou, né? Que, a empresa está perdendo, né? Porque eu estou pagando por 500 e estou levando 600 gramas. Então, olha a diferença. Se fosse por 400, você ficar insatisfeito, com certeza. Com certeza. Já ia descarar no saque, né? Reclamando. Olha que interessante. Obrigado, viu, Robson? Nada. Bom, agora, para fechar esse triângulo, né, tecnológico, né, eu vou convidar aí o professor Éder, né, que tem experiência nas duas, né, tanto no Six Sigma quanto no Lean, para fazer um comentário aí para a gente fechar esse primeiro módulo, né, passando a limpo a parte metodológica. Pode ser, Éder? Sim, claro. Então, só complementando aí as colocações do professor Roberto e do professor Robson, né, principalmente, pessoal, contar um caso prático, né, quando a gente está fazendo, principalmente, consultoria para fazer melhoria de processo, o que se costuma fazer, né? Então, a gente tem uma receita que envolve todo mundo, então a gente começa lá utilizando o conceito de Kaizen 5S para a gente trazer ordem ao caos, porque muita empresa, ela tem um chão de fábrica que é absolutamente uma bagunça, né? Então, a gente começa fazendo isso daí, depois que a gente trouxe ordem ao caos, colocou disciplina, padronizou o processo, né? Seguiu lá os 5 S's, né? Seiri, Seitou, Seisou, Seiketo, Shijitsuki. A gente começa atacando a parte de desperdícios. Então, a gente vai de encontro aí aos comentários que foram feitos da parte de Lean,
cujo objetivo a gente vai ter é fazer um mapeamento nesse nosso processo, entender esse processo de forma correta, entender o que é o fluxo de valor, colocar indicadores nos lugares corretos e os indicadores corretos, de forma que a gente consiga ter uma visão holística desse processo e entender quais são os seus desperdícios. Só que o Lean consegue detectar, vamos dizer assim, entre aspas, um tipo de desperdício, que ele consegue ver esse desperdício, mas não consegue resolver esse desperdício, que é a nossa boa e velha variabilidade que você estava contando, Rogério. Então, o que acontece? A variabilidade é um problema estatístico. E já que ela é um problema estatístico, ela exige uma solução estatística. Então, nada mais óbvio do que ter a junção do Lean com o Six Sigma e se tornar a metodologia Lean Six Sigma, né? Ela acabou, isso aí acabou acontecendo por volta do ano 2000 aí, com as publicações dos livros do professor Michael George, mas isso aí foi um caminho absolutamente assim, inevitável, eu diria, né? De você conseguir trazer a visão holística que o Lean, o Kaizen tem, né? Principalmente a parte de VSM do Lean, junto com a capacidade de tratar a parte de variabilidade relacionada com o Six Sigma. Então, foi um negócio, assim, absolutamente inevitável de acontecer. E agora, até o final da live, a gente vai contar mais uma evolução que o Lean Six Sigma tá passando desses momentos para cá em função do Indústria 4.0. Nossa, bacana, né? Você vê, olha, né? Tudo soma, né? Você falou de 5S, né? Quer dizer, arrumar a casa, preparar as pessoas, né? Realmente capacitar, né? Em todos os níveis, né? Você vê tanto o Lean, que está ali mais no dia a dia, no chão de fábrica, né? Precisa ter pessoas que conheçam a metodologia, que aplicam a metodologia. Eu acredito também, o Robson reforçou aí, né? Quando a gente precisa, dentro do Six Sigma, algumas ferramentas mais específicas que vai nos ajudar com mais profundidade, talvez o pessoal de engenharia de processo, o pessoal mais técnico, né? E na somatória, né? Se a gente somar todos esses níveis aí, o resultado sai o grande desafio, né? Quer dizer, menor variabilidade, produto com qualidade total, né? No processo, garantia com menor desperdício. Então, eu acho assim, ficou um pano de fundo bacana, né, Éder? Para a gente poder colocar tudo isso em prática aí. Bom, fechamos agora, então, o primeiro módulo e agora vamos iniciar, deu certinho, agora vamos iniciar o segundo módulo, que é algumas questões importantes, que são dúvidas gerais, né, nas empresas, né? Eu vou seguir aqui uma sequência, né, e a gente vai comentando e compartilhando entre nós três, né, e buscar suprir de informação, né. A primeira pergunta é bastante clássica, né? Isso está na cabeça dos gestores da fábrica, os gestores de melhoria contínua, gestores de ferramentas, gestores que hoje se fala muito excelência operacional, né? Ele pergunta o seguinte: como o Lean Manufacturing e o Six Sigma poderiam contribuir para que a implementação da indústria 4.0 possa ser mais eficaz quando implementada pelas empresas? Como elas poderiam contribuir, né, para esse novo cenário 4.0? Aí eu acho que é um ponto interessante que até o Éder comentou um pouquinho atrás, aí uns minutos atrás. Quando a empresa ela começa a desenvolver o uso, a implantar ferramentas de qualidade, ela vai criando uma cultura, né? Ela vai preparando um terreno. Então, veja que o Éder falou 5S, Kaizen, Lean, Six Sigma, isso nunca se perde, você só está agregando naquela cultura daquela empresa. Então, quando você chega na indústria 4.0, que ela ainda está em evolução, a gente não tem ainda a indústria 4.0, ela acontece ainda, está acontecendo. Quanto mais você tem essa curva de aprendizagem evoluída, fica mais fácil de absorver aqueles pilares da indústria 4.0, e daqui a pouco a gente fala sobre eles. Então,
tanto o Lean, o Six Sigma, ou até as mais iniciais, que são o 5S, o Kaizen, eles se somam e eles criam esse terreno para essa tal indústria 4.0 que a gente está aprendendo ainda. Então, essa parte de cultura e curva de aprendizagem, com essas ferramentas, eu acho que você tem um terreno, um espaço mais preparado para receber essas novas tecnologias. Bacana, que tudo se soma, né? Isso que é interessante, né? O Roberto, pode comentar, Roberto, por favor? Sim. Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acredito que as metodologias, tanto o Lean Six Sigma e as ferramentas da indústria 4.0, elas podem e deveriam ser integradas e trabalhar juntas na empresa. Desde, na minha opinião, né? Na minha opinião, desde que a empresa já esteja num estado de robustez. O que eu quero dizer com isso? Que todas as metodologias Lean Six Sigma, se já foram aplicadas e você já torceu toda a água, para falar o linguajar bem claro, toda a água da toalha, e deixou ela bem otimizada em termos de agregação de valor, aumento de capacidade, você conseguiu gerar, aumento de produtividade, otimização de valor não agregado nos processos, otimização dos estoques. Quando tiver tudo isso bem redondinho, na minha percepção, você entra com a ferramenta Indústria 4.0. Mas como assim você entra depois? Qual é o momento de entrar? Na verdade, não existe um momento ideal. Na minha percepção qualquer ferramenta que você for implementar referente à indústria 4.0 é um processo natural, porque você vai fazer um business case. Pergunta vale a pena eu ter 5 máquinas CNC simples, por exemplo, e trabalhar com 5 mão de obra, que é o AK, o denominado AK, ou vale a pena eu ter uma máquina muito mais moderna, que ela usina, retifica, e ela faz a medição dentro da própria máquina, ou seja, que já é uma tecnologia da indústria 4.0 inserida na máquina, ou vale a pena eu ter máquinas menos complexas, com a quantidade de AKs, ou AKs, eu quero dizer mão de obra, a mais. Então, tudo passa por um business case. Tem que ter um estudo de viabilidade econômica. Deu viabilidade, implementa o melhor recurso disponível que existe, que por osmose vai vir o elemento indústria 4.0. Essa é a minha percepção. Primeiro as ferramentas que otimizam a Lean Six Sigma e depois incorpora a indústria 4.0. Tendo as três juntas, você tem um processo industrial bem robusto. Que bacana. Então você vê, Roberto, você falou, né? Essa sequência que parece, como você disse, a palavra natural, né? Natural é o aprendizado, né, do ser humano, né, dentro de uma área industrial, né? Ela vai trazer, por consequência, a própria evolução de conhecimento vai trazer, né, o caminho para a indústria 4.0, né? Vai saber interpretar, né, os dados, já que a indústria 4.0 tem as medições quase que imediatas, né? Quer dizer, eu tenho uma rastreabilidade do meu processo de fabricação online, né? Eu estou ali, né? A 4.0 trouxe tempo isso. Real, né? Tempo real. Agora, assim, o meu colega na máquina, ele está preparado para interpretar rapidamente, tomar alguma decisão? Então, eu acho que esse ponto que o Roberto abordou de forma interessante e somou aí com o Robson também. Bom, eu vou fechar aqui, né, essa pergunta. Se o professor Éder fará algum comentário, né, para somar essas duas observações. Por favor, professor Éder. Vamos lá, Rogério. Pessoal, assim, não adianta, né? Não existe indústria 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 sem engenharia básica. Não vai existir sem 5S, sem Lean, sem Six Sigma, sem teoria das restrições. É que agora a gente vai ter que adicionar algumas camadas. Mas, pessoal, é assim, né? Reforçando o que o professor Roberto e o professor Robson falaram, como eu falo aos alunos, se o seu processo não está bom, que na gíria do Lean a gente chama de processo podre, ou seja, se a sua fábrica está fazendo cocô e você automatiza a sua fábrica, aí não existe milagre. Então, todas essas metodologias básicas que
que são a parte de engenharia básica, elas têm que ser aplicadas principalmente dentro do ambiente de indústria 4.0. O que acontece dentro do ambiente da indústria 4.0 é que a gente vai ter que agregar outras coisas para ter mais velocidade. A gente vai ter que agregar mecanismos de inteligência artificial, a gente vai ter que agregar técnicas de pesquisa operacional para fazer com que as decisões se tornem mais rápido, mas o núcleo básico de ciência básica de engenharia é absolutamente fundamental, não tem jeito, não tem como escapar. É algo inevitável. Inevitável. Muito bom, professor Éder, ele comentou, realmente tem que fazer a lição de casa, né? Quer dizer, se não tem mágica 4.0, né? É muito trabalho, é muito estudo dentro desses conceitos aí, realmente. Eu gostei dessa observação, professor, porque isso vai também diminuir um folclore que tem nas fábricas aqui no Brasil, que é o imediatismo, né? Eu já vi gerentes e diretores industriais já está lendo assim livros e livros de indústria 4.0. Ele sonha com a indústria 4.0, mas você falou, né? Ele não tem nem, né, os conceitos básicos, né? Eu acho que aí nessa pergunta inicial a gente conseguiu suprir os participantes aí, né? Tenho certeza que eles entenderam claramente esse conjunto, né? E como contribui cada uma das metodologias. Bom, agora aqui vou para mais uma pergunta, né? Aqui, já olhando o outro lado, né? Quais seriam as maiores dificuldades de se implementar as ferramentas da indústria 4.0 se as empresas ainda não possuem a cultura e a ferramenta Lean aplicada em suas empresas? Veja que tem dois pontos importantes aqui. Ainda não possui a cultura, né, é um conjunto, né, de itens, e não possui a cultura e também não possui as ferramentas Lean. O que vocês acham, né? Quais seriam as maiores dificuldades aí? Vou começar com o Robson agora, porque eu sempre começo com o Roberto. Vamos mudar um pouquinho. Robson, você pode fazer o início aí, Robson? Posso. O Éder comentou um pouquinho sobre isso, viu, Rogério? Eu acho que a preparação do terreno tem que ser muito correta aí, né? Buscar entender, principalmente a pequena e a média empresa, que eu acho que é um foco interessante que a gente podia dar aqui, porque as grandes sempre têm mais recursos, Claro. Fica mais fácil trazer programas, consultorias grandes, mas para as pequenas e médias empresas, primeiro o gestor tem que entender em que momento aquela empresa está, foi o que o Éder falou há pouco, se isso está tudo alinhado com a estratégia da empresa, a adoção dessas ferramentas, se existe um engajamento também, de fato, desses gestores. E eu gosto muito da ideia, Rogério, de trabalhar em unidades pequenas, em pilotos, principalmente para pequena e média empresa. É uma dica importante. Não começar assim, né? Tudo bem, ler livro é muito interessante, mas às vezes cria muita fantasia também. Eu gosto muito da ideia de buscar uma célula, um sistema ou um equipamento gargalo através, por exemplo, do VSM, que é usado no Lean, buscar aquele gargalo e ali fazer um piloto, fazer um teste, entender o momento da empresa. Acho que é bem interessante ir por esse caminho, tá? Nossa, bacana. Essa ideia do piloto, né? Essa ideia do processo inicial, do processo escola, né? Os japoneses falam o processo vitrine, né? Ele vai ser a vitrine e a escola para as demais ações, né? Isso que é muito interessante, e essa abordagem para as pequenas e médias empresas, que realmente no cenário brasileiro corresponde à grande, né, necessidade hoje, né? Porque, como você comentou, grandes empresas, né? A gente sabe que tem cacife para contratar profissionais, consultores com muita experiência, e as pequenas e médias têm que trabalhar
Então, o melhor caminho realmente lembrar, Rogério, que nós não falamos só que o nome é Indústria 4.0, né? Isso é complicado, você tem que pensar na cadeia 4.0, porque pode entrar as de serviços também. Essa mentalidade não ficar muito focada. Isso é quase comum, sempre para o lado da manufatura, porque é onde tudo começa, mas a ideia é sempre pensar na cadeia como um todo. Inclusive, hoje nós estamos vivendo um cenário que é o banco 4.0, né? Quer dizer, os funcionários do banco estão sumindo, a gente vai na agência, tem 1, 2, né? E é tudo agora automatizado, digitalizado, né? E a pandemia, inclusive, acelerou bastante isso daí. Roberto, quer comentar, professor Roberto, essas dificuldades, né, que as empresas vão encontrar, Roberto, por favor? Sim. O que eu acho, Rogério, e o Robson fez uma colocação muito bacana, né? Por que eu falo isso? Porque eu realizei mais de entre 30 e 35 projetos de redução de custo em fornecedores. Não importa commodity ou segmento de atuação. Lean Manufacturing é uma receita de bolo, você aplica em qualquer lugar. Então, mesmo porque eu conversei com a minha esposa esses dias e falei, eu vou ver se eu vou fazer um business case aqui, se vale a pena pagar energia elétrica ou implementar a energia solar. Vamos fazer a conta, eu tenho que fazer a conta. Né? Um dos principais problemas que eu vejo é falta de conhecimento, porque Lean ou indústria 4.0, a gente pode chamar de tecnologia 4.0, você aplica em qualquer segmento de atuação. Né? Então, a falta de conhecimento da metodologia faz com que as empresas pequenas não tenham a adoção e a cultura da implementação dessas ferramentas. Como o Robson comentou, eu realizei muitos projetos de redução de custos, só que eu sempre tive a vontade, eu falei para todo mundo, meu sonho é pegar uma empresa, geralmente empresa familiar, que não tem, às vezes não tem uma filial, não tem uma matriz, a empresa familiar não conhece nada da ferramenta, da metodologia. Então, não imagino o quanto de perda se tem. Então, ou seja, a falta de conhecimento faz com que as pessoas, essas empresas que não têm conhecimento, acreditem que o custo da implementação é alto para a adoção de um processo mais automatizado, mas não existe valor alto se tem viabilidade econômica. Exatamente. Na crise que for, se der viabilidade econômica, você implementa um processo novo. É só fazer a conta, ver a validação técnica e econômica. Isso precisa ser feito. E como se faz isso? Os próprios proprietários, eu estou falando de empresa pequena, para não falar um gestor, o próprio dono da empresa, ou de uma média empresa, um gestor, eles têm que conhecer, eles têm que investigar o que é a indústria 4.0, o que é o Lean, o que é o Six Sigma, e fazer o papel de sponsor como multiplicadores do time dele. Tá? E enraizar isso. E falta de treinamento. Implementa treinamento na empresa. Numa crise, eles cortam Lean, eles cortam o curso de Six Sigma, eles cortam tudo. Só não cortam o ISO TS, que é mandatório. Só que o dinheiro está lá no Lean. Né? A redução de custo está lá. Esta é a minha opinião pessoal. Legal. E até aquela palavra que eu comentei, né? Cultura, né? A cultura se faz pela ação. Você comentou aí o dono da empresa, o gestor da empresa, realmente ter conhecimento, né? Onde estão ali as perdas, né? E ter isso quantificado, né? Você falou, né? E para isso tem que ter conhecimento. Outra coisa, Roberto, é o conhecimento. Muitas vezes a gente que ouve nas empresas é muito superficial. O pessoal viu lá um pássaro azul, passou e falou, a indústria 4.0 é a moda agora. A gente sabe, nós todos aqui, quanto que a gente estuda tudo isso, né? E tem que estudar e continuar ainda, né, pessoal? Realmente. Bom, para fechar essa pergunta, eu vou convidar o professor Éder, né? Mais uma vez, para consolidar. Tá tudo bem, eu acho que esse trio, né, ficou bom, né, a sequência, né? E o professor Éder faz aí o fechamento para a gente consolidar a resposta das perguntas. Por favor, Éder. Então, lá, maravilha. Bom, eu diria o seguinte, né? Considerações muito interessantes do professor Roberto e do professor Robson. Então, eu acho que o grande primeiro problema a ser enfrentado é essa parte de mentalidade, conseguir entender especificamente para que servem essas metodologias
E o Lean, tanto o Lean quanto o Six Sigma, ele traz um monte de choque para culturas de empresas muito tradicionais, em especial empresas familiares. Isso daí, atualmente, está se chegando num patamar que é nível de sobrevivência. Então, ou seja, ou você se adapta ou você morre. O segundo comentário, né, que eu diria, é a gente observar em termos de custo. Porque, assim, não encarar isso daí só com mais uma fonte para eu gastar dinheiro. Mas é simplesmente estudo de viabilidade. Então, eu vou fazendo para eu ganhar frutos mais para frente. Então, isso daí é uma outra mentalidade que precisa mudar principalmente das pequenas e médias empresas. E uma outra coisa também que eu tenho observado, principalmente do ponto de vista de consultoria, tem muita empresa tentando fazer um salto da indústria 2.0 para 4. Isso é muito difícil de fazer. Isso não vai rolar. Não vai rolar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Me chamaram outro dia para ver um problema. Pediu um pouquinho. Está cortando, Éder. Acontecendo, eles compraram uma célula robótica 5.0, ou até servia café, só que a eficiência da célula estava ruim. Então eu comentei, mas é estranho, né? A eficiência de uma célula robótica é em 9.8%. Daí a gente chegou lá, foi dar uma olhada lá atrás que ninguém estava administrando e não chegava a peça para a célula robótica. E o AI dela ficava... De novo, a gente não está fazendo engenharia básica. Então isso daí, de novo, é o que a gente está sempre repetindo, né? Essa parte de engenharia básica a gente tem que fazer, não tem jeito. Por mais inovadora que seja a indústria 4.0, aplicada que seja inteligência artificial que você vai aplicar, não tem jeito. Sem essa ciência básica de engenharia, a gente não vai conseguir fazer essa implementação. Legal, professor. Fugiu um pouquinho, mas a gente realmente consolidou que essas dificuldades, essa expressão que o professor Éder falou, né, é muito comum, né? O cenário da fábrica, especificamente, é 2.0, ele quer pular para 4.0, né? E aí você vê uma série de lacunas, uma série de deficiências, né, que nós consideramos, né, dentro da área acadêmica, deficiências básicas, né? E aí vai querer dar um salto. Aí você vai dar um salto, vai trupicando, né? E acha que está no caminho certo, e muitas vezes, né, a fábrica precisa de coisas ainda iniciais, coisas ainda básicas aí. Puxa vida, realmente. Bom, professores, eu agora tenho uma pergunta aqui, que eu quero que vocês ouçam com todo amor e carinho. Esse é polêmico, né? Mas que realmente é uma dúvida que temos que compartilhar com os nossos participantes, né? A pergunta é a seguinte: por que temos que rever o tema qualidade atual para transformar isso em qualidade 4.0? Muda alguma coisa nesse novo cenário, quando a gente fala de qualidade 4.0? E aí, quem começa aí? Robson, quer começar, Robson? Posso começar. Por favor. Essa é uma opinião minha, tá, Rogério? Eu acho que você não perde o passado, né? Então, quando a gente fala de qualidade, do que já se conseguiu, do que já se andou, de novo, voltando lá para o mesmo tema que a gente falou ainda há pouco, você não vai destruir e reconstruir tudo de novo. A gente sempre tem que pensar, eu gosto muito de pensar sempre na curva de aprendizagem, né? Essa é fundamental. Então, você não vai criar nada do zero, você está buscando referências, teorias que já foram testadas, algumas deram certo, outras deram errado, e é uma evolução. Eu gosto muito desse tema, evolução. Então dá a impressão que é algo disruptivo, assim, né? Eu paro do zero e começo algo completamente novo. Não, acho que não faz sentido. Até porque muito recurso foi colocado, claro, de conhecimento, de inteligência, né? Esse processo todo. Então eu não vejo por que apagar o passado e começar...
vejo sim que é necessário adaptações. Como eu falei, o Seis Sigma, o Lean, ele sofre, vem sofrendo fusões, melhorias, adaptações. Inclusive, o Seis Sigma ele pode usar alguns dos pilares que já existem da 4.0. Quando eu falei daquelas 5 etapas lá do DMAIC, que é conhecido de MAIC, né? Na fase de medição, hoje você pode usar informações de tempo real dos equipamentos, dos sistemas, dos processos. Você pode usar Big Data, analisar essas datas, simulações a gente usa muito corriqueiramente. Então, não vejo assim, apaga o passado e começa do zero. É um contínuo. Contínuo. Eu ainda me recordo quando eu trabalhava em empresa no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente na fábrica tinha assim, quando você estava na linha de produção ou produzindo, você ouvia a expressão assim, olha, estamos aguardando o inspetor da qualidade aprovar. Né? Era uma fase lá bem arcaica ainda, né? Sim, sim. Aliás, as pessoas da fábrica odiavam os inspetores da qualidade, né? Assim, era uma briga assim. Aí depois nós tivemos essa junção, né? Quer dizer, quem faz produção tem que fazer com qualidade, né? Aí foi evoluindo. Aí chegaram mais metodologias, quer dizer, o próprio sistema de produção, né? Vai somar mais, né? Dentro do conceito 4.0, que eu vou ter informações mais rápidas, vou poder tomar uma decisão. Exatamente. Poxa, legal, Robson, muito, muito bom. Eu vou convidar agora, né, para somar com a gente nesse tema polêmico da qualidade, né, o professor Roberto, aí na visão Lean e toda essa experiência aí de mais de 20 anos, Roberto. Bom, vamos lá, Rogério. A minha opinião é o seguinte: eu sou muito a favor de pôr Caioque em tudo. Eu não sou a favor de qualidade que depende muito do fator humano. Por exemplo, eu fabrico uma peça, a cada 5 peças eu tenho que medir. A cada uma peça eu tenho que medir. Né? Se ele perceber que a cada 5 peças não está dando problema, ele vai aumentar o leque para medir a cada 10 peças. Né? Eu gosto muito do termo competitividade. Quando você tem um fornecedor só, ele dita as regras do jogo, ele põe as cartas na mesa. Quando você tem mais de um fornecedor, essa competitividade entre eles, quem ganha somos nós. Então, claro. Eu tive a oportunidade de contribuir, de trabalhar na área do planejamento por 5 anos lá na Mercedes. Hoje eu estou em outra área, né? E a gente aprendeu muito lá, né? As máquinas que são adquiridas hoje, as máquinas mais robustas CNC, elas já vêm com uma determinada qualidade assegurada. Então, hoje, você tem a oportunidade de comprar uma máquina, ela usina a peça, e antes da peça ser extraída da máquina, seja manualmente ou seja por um robô, o mesmo desloca essa peça para um posicionamento interno na máquina e ela já faz a medição a laser. E enquanto isso, em tempo coberto, que é um termo do Lean, você já começa iniciando a segunda peça. Se ela detectar que tem falha lá, dentro da máquina, ela já dá um stop no processo. Isso é um pouco de qualidade automático. Eu defendo isso. Né? Então, o que é legal nisso tudo? Que a vivência de Lean, vivência em indústria, isso é legal que a gente aprende e abre o leque. Quando a gente teve a oportunidade de verificar essa máquina chegando e operando, já me deu um estalo aqui. A próxima máquina que a gente for realizar um novo caderno de encargos, eu quero pedir para o fabricante que eu quero o OE dentro da máquina. Ou seja, eu não vou mais ficar medindo o OE fora da produção. Entendi. Então, no próprio display do CNC, tem que ter o OE. Fui na feira da mecânica e comentei com 2 fornecedores. O que eles falaram para mim? Nunca ninguém pediu, é só para você. Então, no final do turno, o operador vai lá, bate o botão no display do CNC e já tem até a métrica do OE. Disponibilidade, performance e eficiência, tudo junto. Ou seja, simples assim. Então, o legal disso é tentar juntar todo o tempero e montar a pizza. E a gente percebe que tem um leque de oportunidades para a qualidade, para tudo mais, e para a indústria 4.0. Ou seja, esse exemplo que eu dei tem Lean, tem Seis Sigma junto, e tem indústria 4.0 junto. Minha percepção. Professor Roberto,
se alguém faltou na aula do Poca-Yoke, né, dá uma explicadinha rapidinho o que é o tal do Poca-Yoke. O cara não é pipoca de micro-ondas, na verdade, é uma metodologia. Explica para nós, Roberto. Não adianta eu falar aqui que Poca-Yoke é a metodologia que está lá, você joga no Google, é fazer certo da primeira vez. Essa é a metodologia. Mas o que se trata de fato para quem está nos vendo no YouTube nesse momento? O que é um Poca-Yoke? A torneira que hoje você abre ela, se você deixar ela aberta, você perde água. Nos shoppings, na sua casa, você já tem a torneira. Você aperta ela, que é aquela de pressão, e ela limita a água que sai da torneira. Isso é um Poca-Yoke natural. Isso é um Poca-Yoke. Né? Maravilha. Esse é um exemplo. Então, legal. Poca-Yoke é isso, é um dispositivo à prova de falhas ou de erros. Independe do ser humano, né? Já está ali no projeto, olha que interessante. Bacana. Bom, nós temos aí alguns minutos, professor Éder, para fechar o assunto, né, da qualidade, né? E a nossa live passou aí, que a gente nem viu a hora, né, rapaz? Já são quase 9 horas. Éder, preciso da a sua explanação aí para a gente consolidar a nossa live aí. Por favor, Éder. Então, vamos lá. Eu diria o seguinte, né? De novo, eu basto sempre na tecla da ciência básica, né? Então, a qualidade como ciência básica não vai ser alterada. Mas agora, o que aconteceu? O nosso paquímetro, o nosso... Não há de internet nos países. E pior ainda, o nosso IoT, ele toma decisões se ele vai mandar a informação para a base de dados ou para o sistema supervisório ou não. Ele faz todas as medições para a gente, e agora a gente tem um cara novo que faz parte é um dos principais pilares aí da indústria 4.0, que se chama Big Data. Então, são bases de dados gigantescas, bases de dados enormes. Para vocês terem uma ideia, a gente já está usando até uma outra unidade de medida, né? Não é mais terabytes, são petabytes, né? Para a gente conseguir medir o tamanho dessas bases de dados. Daí, o que acontece? Nesse volume de dados que a gente tem, fica difícil, com a capacidade do ser humano, de conseguir enxergar linha de tendência, fazer regressão, conseguir enxergar os problemas de variabilidade. Então, a gente precisa chamar o nosso amiguinho novo aí, que é o IA. Na verdade, não é um amiguinho novo, né? É um amiguinho que surgiu em 1956. Só que, na época, ele surgiu com uma heurística, inclusive foi refletida no filme 2001, Odisseia no Espaço, como sendo a inteligência artificial um tipo de programa especial que ele acumula conhecimento. Só que isso daí foi sendo deixado para trás ao longo do tempo, e hoje em dia a gente concentra todos os nossos baseados em aprendizado por estatística. Daí eles colocaram um nome lindo para isso, né? Aprendizado baseado em estatística por machine learning. Então, o que é? É a forma com que a máquina consegue aprender, consegue entender, baseado nos estudos de aí, que é aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Com essas técnicas, a gente consegue enxergar de mais alto, vamos dizer assim, essa quantidade absurda de dados que a gente tem disponível e conseguir enxergar tendências, variabilidades e, mais do que isso, conseguir fazer previsões que originalmente a gente não conseguia fazer. Isso daí ajuda, inclusive, um outro pilar da indústria 4.0, que é a parte de simulação. A gente vai chegar num ponto que a gente vai fazer simulação real-time, com a ajuda da parte de Big Data e com a ajuda da parte de inteligência artificial. E a gente vai ter que começar a colocar outros objetos de pesquisa operacional fora a própria simulação, porque quando a gente tem um monte de tecnologia de comunicação, um monte de tecnologia de informação, um monte de tecnologia de grandes bases de dados trabalhando ao mesmo tempo, a gente consegue fazer uma série de comunicações diferentes,
faz com que esse monte de comunicação gere mudanças diferentes, em que a gente tome decisões cada vez mais rápidas. Então, de novo, né, a ciência básica vai mudar, a ciência básica não vai mudar, mas a forma e as ferramentas que a gente vai usar dentro dessa nova visão da qualidade, que a qualidade 4.0 é muito diferente do que a gente fazia. Que interessante, hein? Então, você vê que esse nosso encontro aqui, ele, vamos dizer assim, alinhou, né? Esse conceito de Lean, Six Sigma, as ferramentas tradicionais, né? A formação das pessoas, né? Quanto importante vai ser esse profissional, né? Que vai tocar, né? Daqui para frente, né? A 4.0, depois, eu li até uma vez um artigo que não vai ter mais 4.0, 5.0, 6.0, né? Eu vi um artigo que a tendência agora aqui vai ser X.0, né? Porque a evolução vai ser contínua. E o ser humano, né, que é o centro que vai interpretar esses dados, que vai fazer a simulação, que vai fazer a análise estatística, ele tem que estar cada vez mais bem preparado, né? Inclusive, é o foco da nossa próxima live, né? O professor Zen vai comentar, já comentou inicialmente, né, que é a preparação do profissional 4.0, né? Você imagina o que a gente falou aqui durante uma hora de conceitos, de metodologias, né? E isso vai ter que ser parte do cenário todos os dias das empresas competitivas, né? Como vocês falaram aí, né? Competitivas significa o quê? Um cenário com menos desperdício, maior produtividade, qualidade perfeita, né? Buscar realmente a menor variabilidade nos processos, a satisfação do cliente, muitas vezes produção one piece flow, né? Que se fala, né? Quer dizer, vamos ter produções cada vez mais individualizadas, né? Eu quero detalhar o bem que eu estou adquirindo. Esse vai ser o nosso grande desafio. E nós, né? Nós quatro que estamos aqui, nós vamos ter que continuar estudando, né, pessoal? Né? O Robson, Roberto, o Éder, nós professores que estamos aí na carreira acadêmica. Não tenha dúvida, cada vez mais. Cada vez mais nos atualizando. A grande vantagem de nossa equipe, é que a gente adora o que faz, né? Adora esses conceitos, adora estar por dentro, entender como é que funciona tudo isso e fazer o link para a prática. Bom, eu agradeço bastante, o meu professor Zen já chegou aí, ele está ali já no aguardo. Eu agradeço aos 3 professores, né, compartilhar esse momento com vocês, né? Foi muito aprendizado, muita troca de informações. Espero a gente se ver na próxima aí. Agora eu passo a bola para o meu mestre Zen, para fechar com chave de ouro aí, né, Zen? Bom, senhores, muito obrigado por todo esse trabalho incrível que vocês fizeram. Eu estava assistindo ao chat e ouvindo também as informações. Realmente vocês colocaram aí e relembraram conceitos extremamente importantes a serem praticados pela indústria brasileira. E, como bem comentado, né, no chat, nós estamos ainda em alguns momentos patinando, né? E com certeza não será fácil implementarmos um modelo de indústria 4.0 sem também pensarmos nas metodologias básicas, né, sem a engenharia básica, né, de alavancagem, eliminação de desperdícios, né, esses trabalhos que para muitos aí podem ser classificados como mais simples de serem praticados, mas são de extrema importância serem implementados. E eu vou fazer um comentário bem rápido. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa aqui na região do Grande ABC, a questão de uns 3 anos. E com cerca de 150 a 160 empresas aí, se não me falha a memória. Desse conjunto de empresas, algo em torno de 5 a 6% praticavam os 5 S's. Desses 5 ou 6%, só 3 anos, tá? Eu não fiz nada atualizado agora nessa nossa região, fiz em outras áreas do Brasil, principalmente por causa de presença de alunos e aulas em diversos estados, mas é inacreditável como nós deixamos de fazer o simples.
Deixamos não, nem começamos muitas vezes, né? E o pior, muitas vezes começamos e depois largamos. E esse é o motivo pelo qual eu vou relembrar aqui a próxima live. A próxima live foi inclusive comentada aí no chat do YouTube, da importância dos profissionais, do compromisso dos profissionais para que as coisas aconteçam, pensando numa alavancagem para a indústria 4.0. E esse é o tema da próxima live. Vocês colocaram alguns conceitos aí extremamente importantes para os profissionais de hoje e que nós sabemos que têm lá suas dificuldades de serem absorvidos. Infelizmente, nós não temos disponibilidades de diversas informações aí no mercado brasileiro. As próprias indústrias pensam muito no tal do payback, né? Hoje à tarde estava conversando com um profissional, um professor mestre, a respeito do que significa payback. E as empresas no Brasil têm um payback muito curto, né? Diferente de empresas aí mundo afora, onde o payback é relativamente longo. E aqui no Brasil, o pessoal pensa em payback 2 anos, 3 anos. Quando chega a 5 anos, já é algo assim, extrapolando a fora da média. Mas a próxima live será Profissionais 4.0, dia 18 de novembro, às 20h08. Neste mesmo canal, estaremos abrindo o YouTube também para que todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir. Eu tenho certeza que essa live vai chamar atenção, porque falar sobre o profissional 4.0 no mundo de hoje não está sendo tão simples assim. O interessante, né? A Alemanha, só recordando um dado que nós comentamos na última live, a Alemanha disponibilizou 256 bilhões de euros para serem investidos na atualização do Parque Fabril até 2030. E 6 bilhões de euros dedicado à atualização dos seus profissionais até 2030. E aqui no Brasil? Quanto nós estamos disponibilizando para a atualização do Parque Fabril? A idade média do nosso Parque Fabril está em torno de 22 anos, a gente sabe disso, é um número bastante conhecido no mercado. E quanto que nós estamos dedicando para desenvolvimento de profissionais 4.0, ou quanto nós mesmos profissionais estamos investindo no nosso próprio desenvolvimento como autodesenvolvimento. E isso é extremamente importante, e esse com certeza será um dos temas que nós tocaremos na próxima semana. Eu agradeço a presença do professor Rogério, extremamente grato pela sua condução do trabalho, foi excelente. Ao professor Dr. Robson Quinello, por sua participação, ao professor Roberto Rodrigues e ao professor Master Science Éder Cassetari. Eu lhe sou extremamente grato. Agradeço também a participação de todos os colegas que estiveram presentes no YouTube. Tivemos aí um pico algo em torno de 40, 45 participantes. Fico bastante feliz que a cada semana que passa o nosso número de inscritos cresce no canal. Já somos 158 inscritos. Tenho certeza que na hora que o pessoal começar a assistir esta live a posteriori, tenho certeza que estarão também aproveitando e se inscrevendo no canal e clicando em cima do sininho para relembrar a respeito das novidades, né? Eu, como lhes falei, extremamente agradecido a todos os colegas que estiveram presentes no YouTube. E desculpem o atraso, estamos atrasados aí 4 minutos no encerramento. Eu vou estar encerrando agora, relembrando, esta live foi disponibilizada ao vivo no YouTube. Estamos gravando para os nossos arquivos e se alguém quiser dar um tchau em último segundo, aproveitem. Se não, felicidades a todos, que Deus os abençoe e que abençoe também a todos aqueles que estiveram presentes no YouTube conosco. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos ao longo da semana e na semana que vem, dia 18 de novembro, com a live Profissionais 4.0, na mesma hora, 20h08. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.